a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Oremos ao Senhor pedindo a bênção dele sobre nós essa noite. Deus amado e querido, Tu que, segundo a sua misericórdia, concede-nos que possamos estar em Cristo, concede a sua graça, a sua paz sobre cada um do seu povo. O que nós te pedimos nesse momento é que o Senhor nos ilumine o coração, para que nós compreendamos mais a sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, crescer em Ti e podermos, ó Deus, dar frutos que glorifiquem o Teu santo nome de acordo com Jesus Cristo. É o que pedimos, porque sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, leva que a Tua palavra possa falar aos nossos corações. Que Teu Espírito, ó Deus, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos leve, ó Deus, a crer em Cristo Jesus. No nome dele oramos. Amém. 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 Senta, meus irmãos. Hoje nós iniciamos, então, mais uma exposição bíblica, mais um livro bíblico, para que possamos gastar um período de tempo meditando nele e crescendo na vida cristã. A carta de Paulo aos Filipenses é conhecida como a parte das cartas da prisão. Paulo escreve várias cartas dentro do seu ministério quando ele estava preso. Como sabemos, no livro de Atos, Paulo foi preso de ficar um grande período, 2 vezes, que nos é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, como também nós temos dito por vários dos historiadores e alguns relatos de algumas cartas dele, uma terceira prisão que ele também passa em Éfeso. Paulo foi preso em Cesareia, depois ele ficou preso em Roma, e nessas prisões ele escreve várias cartas para as igrejas. Então a carta de Filipenses aos Filipenses, Paulo escreve quando ele está preso. E é interessante nós entendermos isso porque nessa carta que Paulo escreve preso, nós iremos ver muito Paulo falando sobre alegria. Alegria é uma das coisas que mais iremos ver nessa carta. Essa palavra e o verbo é conjugado aqui por volta de 16 vezes. Paulo preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo Jesus, ele está alegre em Deus. Porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o nome de Deus, para o bem dele, para o avanço do Evangelho. Aqui é um ponto interessante que nós iremos desenvolver ao longo dessas séries de exposições bíblicas, mas precisamos entender, então, o que é alegria cristã. O que de fato é alegria? Isso é um ponto que nós iremos aprofundar ao longo da nossa leitura, da nossa exposição, o estudo desse livro, mas alegria é uma coisa importante para nós definirmos. Por quê? O mundo constantemente pensa em alegria. O mundo constantemente busca adquirir alegria. O mundo nos chama ao que é sermos alegres, sermos felizes. Porque confundem essas duas coisas, alegria com felicidade. E o mundo acha-se no direito de serem felizes. Mas a alegria cristã é muito diferente do que o mundo assim ensina. Alegria, felicidade para o mundo é o quê? É nas circunstâncias estar todas boas. Nada de mal está acontecendo. Mas na alegria cristã, John Piper ele faz uma definição muito boa, dizendo que a alegria cristã é um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo, conforme ele nos faz ver a beleza de Cristo na palavra e no mundo. A alegria cristã é um bom sentimento na alma. Ela não é algo que nós fazemos para ter, mas é um sentimento nos dado por meio do Espírito. É um sentimento que Deus gera em nós. É por meio da regeneração que nós podemos ter a verdadeira alegria, a alegria que vem do próprio Deus. Essa alegria é produzida na nossa alma. É lá que ela é produzida, é lá que ela nasce, é lá que ela está. Não é uma alegria exterior, não é uma alegria que vem de fora, mas é uma alegria que nasce do nosso interior, da nossa alma. E ela é produzida pelo Espírito Santo. É Ele que faz isso na nossa regeneração e nos abençoar com bênçãos espirituais, fazendo que nós venhamos olhar para Jesus Cristo, vendo a sua beleza. Porque é em Cristo Jesus que está a nossa alegria, e é dele que flui toda a nossa alegria. Ele nos faz ver essa beleza de Cristo, revelado na palavra de Deus, quando ele nos ilumina para compreender mais a Escritura, mas também o mundo, nas obras de Deus no mundo, nós podemos ver a beleza de Cristo. Nós vemos a orquestração de Cristo governando todas as coisas,
o propósito dele em todas as coisas. E o livro de Filipenses nos vai levar a pensar nessa alegria segundo o padrão de Deus, essa alegria cristã e não essa alegria humana. Antes de nós iniciarmos de fato na exposição, nós precisamos de algumas introduções para entendermos melhor essa carta. Primeiro, eu busquei aqui vou tratar com os irmãos, pelo menos 7 razões do porquê nós expormos Filipenses, do porquê gastarmos tempo estudando o livro de Filipenses. É óbvio que, por ser palavra de Deus, nós somos chamados a estudar o texto bíblico. Mas eu busquei aqui pegar 7 razões, seguir alguns comentaristas, alguns teólogos, mas que são razões para que nós possamos aprofundar no estudo de Filipenses para o nosso bem espiritual. A primeira razão, a primeira causa é por causa da profundidade íntima que nós lemos nesse livro. Paulo aqui vai falar muito a respeito de comunhão. Paulo é o homem que planta a igreja em Filipos. Quando nós lemos Atos, no capítulo 16 principalmente, o apóstolo Paulo queria ir pregar lá na Ásia. A vontade do apóstolo Paulo, na segunda viagem missionária, era ir para a Ásia e pregar o evangelho na Ásia. Mas Deus impediu Paulo várias vezes de poder cumprir essa vontade dele. E nós podemos, de certo modo, agradecer a Deus por isso. Porque se Paulo tivesse ido para a Ásia, é muito pouco provável que nós teríamos vendo os feitos do cristianismo na Europa e, consequente, no Ocidente. Deus impede Paulo de ir para a Ásia e leva ele tem um sonho aonde tem um varão, um homem macedônio chamando, olha, venha para Macedônia, nós precisamos de vocês, precisamos da mensagem. E Paulo entende que isso é uma direção de Deus para ir para Macedônia. E nós lemos lá quando nós lemos Atos 16, os irmãos podem ler com mais calma no seu lar, que Paulo, ao passar lá, indo para Macedônia, ele vem para a primeira cidade de Macedônia, que é Filipos. Filipos é uma cidade antiga dentro da história, está por volta de 360 anos antes de Cristo, mas ela foi tomada pelo pai de Alexandre o Grande, que o nome dele era Filipos. Esse homem que tomou essa cidade, nos anos 167 a.C., Roma vai e toma essa cidade, conquista essa cidade também do Império Grego, e essa cidade se torna uma província romana. Uma província romana era como se fosse o quê? Uma pequena Roma fora dos seus limites. Era um mini Império Romano. Então uma pessoa que estava ali dentro dessa província, lá em Filipos, era totalmente diferente das cidades em sua volta. Dentro da província romana, a língua falada lá era a língua culta dos romanos, que era o quê? O latim. A língua do grego era uma língua comum, a língua, vamos dizer assim, pobre, que todo mundo falava, e o latim era a língua culta, que os romanos falavam. Quando você nascia ali em Filipos, você nascia com direito a ser um cidadão romano. Por quê? Porque dentro de Filipos, os veteranos da guerra iam para morar ali. Era um meio tempo, né, um local para ficar entre Roma e a Ásia e as outras cidades ali que Roma dominava. Então, as pessoas que nasciam naquela cidade ali tinham direito romano. Eles se vestiam como romano. Os deuses dele, a cultura deles era a cultura romana. Diferente de outros locais, quando nós lemos e vemos a história. Ali era uma cidade típica romana e isso era muito bom, porque era uma cidade que era valorizada. Ela era uma cidade muito importante e estratégica, porque ela dividia para um lado a Europa e para o outro lado a Ásia. Essa cidade de Filipos é o norte hoje da Grécia, que nós temos hoje atualmente. Então Paulo vai para essa cidade, e quando ele chega lá em Filipos, ele não acha nenhuma sinagoga naquela cidade. Por quê? Para abrir uma sinagoga judaica dentro das cidades, no mínimo tinha que ter 10 judeus piedosos, 10 homens judeus piedosos, para poder começar uma sinagoga. Então, uma coisa que nós podemos tirar, que essa igreja, essa cidade, tinha muito pouco judeu. Muito pouco, não tinha nem 10 judeus, homens, para começar uma sinagoga. Isso é uma coisa interessante, porque várias cartas do apóstolo Paulo, nós temos uma igreja muito cheia e composta de judeus e gentios. Na igreja de Filipos, nós vamos ver uma grande maioria de gentios nessa igreja, constituindo essa igreja. E é interessante quando nós estamos lendo lá
o livro de Atos, o capítulo 16, que Paulo, quando ele chega lá, ele não acha nenhuma sinagoga. Essa era uma das maneiras de Paulo, quando chegava nas cidades, pregar. Primeiramente, ele ia nas sinagogas, procurava o pessoal judeu e pregava Cristo, porque aquele povo já conhecia a Escritura, né? E ele chegava ali para pregar o Evangelho. Paulo não encontra nenhuma sinagoga, então no dia de sábado ele sai e percebe que há um local de rios, que tinha mulheres ali piedosas, mulheres de oração, mulheres que eram prosélitas ao judaísmo, que tinham abraçado a fé judaica, que estavam ali nos seus momentos de oração. Paulo vai até essas mulheres e prega o Evangelho. E o texto nos diz lá em Atos 16 que Deus abre o coração de uma mulher chamada Lídia, uma mulher vendedora de púrpura, de linho. Deus sobrenaturalmente salva aquela mulher, leva aquela mulher a entender a mensagem do Evangelho. E aquela mulher e a sua casa, né, os que creem na sua casa também são batizados ali no nome de Cristo, recebem a Cristo Jesus como seu Senhor. Nos é dito que começa então uma reunião ali na própria casa de Lídia. A igreja, então, lá em Filipos, começa na casa de Lídia. O texto, quando nós estamos também caminhando para a narrativa de Atos, acontece de uma escrava que ela era possessa por demônios, ela era uma adivinhadora, e ela ia então atrás de Paulo, Timóteo, Lucas e Silas, que eram os homens que estavam ali, falando: olha, esses homens aí é do Deus Altíssimo, está pregando o Evangelho. Só que ela fazia isso não no sentido de anunciar, mas no sentido ali de demoníaco de se fazer, querendo que os irmãos ali fossem perseguidos. Paulo, então, vendo a situação, ele expulsa o demônio dessa mulher. Essa mulher ali tem seu demônio expulso, é convertida, só que como essa mulher era uma escrava ali que trazia muito lucro para os seus senhores, porque por causa dessas adivinhações que ela fazia, trazia lucro para os seus senhores. E pelo fato de o evangelho chegar na vida daquela mulher, o evangelho chegar na cidade de Filipos, aquilo ali acaba. Ao ponto de homens agora perseguirem Paulo e os irmãos, ao ponto deles levarem eles até os juízes romanos e falar assim: olha, esses homens aqui estão trazendo a sua cultura para nós e está indo contra a cultura romana. Então, Paulo e Silas é preso. Nós lemos isso ali e é um momento muito interessante, porque eles presos, o que acontece? Eles louvam a Deus. Meia-noite eles estão cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, e acontece algo sobrenatural. Deus, de maneira poderosa, o mesmo Deus que abre o coração das pessoas para crer no Evangelho, também tremeu a terra e abriu as cadeias. As cadeias ali foram abertas pelo poder de Deus. O Evangelho tinha chegado ali naquele local. O Evangelho entra naquele lugar, e nós lemos no texto de Atos que, após esse feito que acontece, um homem, o carcereiro daquele local, vem até Paulo e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo prega o Evangelho para ele, prega o Evangelho para a família dele, e os familiares dele creem em Jesus Cristo. Eles creem, eles são batizados, e Paulo retorna ali, ele sai daquela cidade deixando irmãos. Paulo plantou aquela igreja de Filipos. Nós lemos nas cartas, no livro de Atos, que outras vezes Paulo passa pela Macedônia e vai ali nos irmãos de Filipos. Era uma igreja que ele tinha afeição. Por isso, como eu estou dizendo, essa carta mostra essa profunda intimidade de Paulo, essa profunda afeição de Paulo para aqueles irmãos. No capítulo 4, versículo 1, nós lemos: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Olha só, Paulo considerava esses irmãos como a sua coroa. Era uma igreja que eles serviam com alegria. Meus irmãos, nossa caminhada cristã, ela só prospera à medida que nós vivemos em uma igreja com profundidade de comunhão. E essa carta nos ensinará isso, a termos uma comunhão mais profunda, a buscarmos ser comunhão cristãos com os outros. Por isso essa carta é importante para nós. Ela nos leva a ter profundidade na intimidade uns com os outros. Essa carta também, a segunda razão, é que ela nos provoca alegria. Paulo exorta várias vezes os irmãos aqui na carta de Filipenses a se alegrar no Senhor. Nós temos isso no versículo 2:18, no versículo 3:1, no capítulo 4:4. Versículo 2:18, Paulo diz: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos, congratulai-vos comigo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. 4:4.
alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegria é uma graça espiritual que todos nós precisamos ter. A alegria marca a nossa caminhada cristã. Não há ninguém nesse mundo, não há nenhum cristão que não precise aprender mais sobre a alegria sobrenatural que vem do Senhor, que o Senhor pode derramar em nossas vidas. E nessa leitura, estudo do livro de Filipenses, nós vamos aprender também a respeito da alegria. A terceira razão para nós estudarmos isso é a respeito porque essa carta também é focada no Evangelho. Uma ênfase constante de Paulo nessa carta é o Evangelho, as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Ele fala isso desde o capítulo 1 até o capítulo 4. E uma grande ênfase que Paulo trata aqui é na mensagem salvadora do Evangelho, bem como a necessidade que nós temos de servir, de vivermos nossa vida cristã diária. Nós somos chamados a viver o Evangelho na prática. O cristianismo não é apenas uma religião de ideia, mas é uma religião de vida. E nós somos chamados a encenar, a encarnar, a viver, a praticar o cristianismo, praticar o Evangelho, tendo como exemplo principal Jesus Cristo. Nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Paulo nos mostra também, essa carta, ela é rica em doutrina. Nessa carta nós vamos ver várias doutrinas teológicas de grande importância para a nossa fé, como também para a nossa vida. Nós vamos aprender a respeito sobre o estado de humilhação de Cristo, seu auto-esvaziamento, capítulo 2, do 6 a 8. Nós vamos aprender a respeito da exaltação que o Pai traz para o Filho, capítulo 2, do 9 ao 11. Nós vamos estudar a respeito da segurança eterna dos crentes, capítulo 1, versículo 6. Nós estudamos sobre a justificação pela fé, capítulo 3, versículo 11. Então nós vamos aprender várias doutrinas que são importantes para a nossa vida. Precisamos ter ela na nossa caminhada cristã. Nós somos também chamados nessa carta, o quinto motivo, nós somos convidados também a maior vida de oração. Nós somos chamados a aprofundar nossa vida de oração. O apóstolo Paulo é o exemplo disso, da sua oração para aqueles irmãos, e no chamado que ele tem para que aqueles irmãos possam orar, que as orações dele venham a ser conhecidas diante de Deus. Todos nós precisamos de mais instrução e mais encorajamento para nos colocarmos diante do Senhor em oração fervorosa, em oração frequente, uma oração fiel. E essa carta nos convida à oração. Nós somos convidados aqui a crescer em santidade. Essa carta, nela, muito é falado como viver uma vida cristã. Somos chamados a desenvolver nossa salvação em temor e em tremor. Ao mesmo tempo que Paulo ensina que é Deus que efetua em nós o querer e realizar segundo a vontade dele. É Deus que efetua em nós a salvação. É Ele que trabalha dentro de nós a salvação. Nós somos chamados a esquecer das coisas passadas e seguir adiante para o alvo da sublime graça, do sublime chamado de Jesus Cristo. E o sétimo motivo, nós somos chamados a olhar para a eternidade nesse livro. Nós aprendemos que a perspectiva correta de vivermos aqui é olhando para a eternidade. O apóstolo nos chama a entender que nossa pátria está nos céus. E é de lá que nós aguardamos nosso Senhor. E é enquanto nós esperamos a nossa pátria que nós vivemos aqui de maneira digna do Evangelho. Nós devemos nos alegrar sempre no fato que o Evangelho está avançando também, independentemente das nossas aflições pessoais. Paulo está preso escrevendo essa carta. Os irmãos, quando nós estudamos o livro de Filipenses, aquela igreja que nasceu também no contexto de perseguição do apóstolo Paulo, aquela igreja que nasce nesse contexto, ela também continua com a perseguição romana. Aqueles irmãos estavam sofrendo pelo nome de Cristo. Mas o apóstolo Paulo constantemente encoraja-os a serem alegres e a viver de maneira digna, viver de maneira cristã nesse mundo. Todas essas razões nos encorajam para nos aprofundar nessa carta. Elas são motivos da gente ler e estudar o livro de Filipenses. Todos nós precisamos dessas coisas. Tendo isso em vista, hoje nosso interesse é a gente entrar na saudação do apóstolo Paulo, nos versículos 1 e 2, para que seja um preparativo para aquilo que a gente vai ter também ao longo dessa série. Então, voltamos ao texto bíblico, voltemos ao livro de Filipenses. Vou ler novamente o versículo 1 e 2, que o apóstolo diz o seguinte, isso tudo foi uma introdução para que a gente entenda melhor. O apóstolo diz: Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos,
O apóstolo Paulo, como nós bem sabemos, sempre estava com outro companheiro nas suas viagens. O apóstolo Paulo, quando ele escreve suas cartas, se nós pegarmos as cartas da prisão, como eu disse antes, ele sempre está com Timóteo. Ele está com Silas, ele está com outro homem. Lucas sempre acompanhava o apóstolo Paulo. Havia sempre pessoas, e Timóteo é um irmão na fé de Paulo, também um filho na fé, porque foi por meio da pregação de Paulo, foi por meio do ensino de Paulo que Timóteo cresceu. Timóteo é um cooperador do evangelho juntamente com Paulo. O apóstolo Paulo é um apóstolo do Senhor Jesus. Nós vimos isso quando estudamos no livro de Gálatas, essa autoridade apostólica dada pelo próprio Cristo a Paulo. Ele foi chamado por Cristo. Mas esse texto, Paulo aqui, ele não precisa reafirmar a respeito do seu apostolado. Essa igreja conhece Paulo. Essa igreja tem comunhão, relacionamento com Paulo. Essa carta é uma carta de agradecimento, é uma carta de alegria que Paulo está escrevendo. Diferente da carta de Gálatas que nós estudamos, com o apóstolo Paulo ali, na sua saudação, ele não começa louvando, agradecendo, orando, ele já começa ali exortando os crentes a respeito do evangelho. Paulo aqui, ele vai passar nesse momento de introdução, ele vai dar uma saudação, depois ele vai fazer uma introdução e uma oração para aqueles irmãos, que a gente vai ver no próximo sermão do 3 ao 11. Mas Paulo aqui é interessante porque Paulo coloca ele em igualdade com Timóteo. Timóteo não é um apóstolo. Timóteo é um filho na fé. Meus irmãos, pensar em Timóteo e Paulo é pensar num gigante, num bebê. Paulo tem muito mais profundidade. Paulo tem muito mais vivência cristã. Mas ele coloca Timóteo juntamente nessa saudação a essa igreja. Timóteo foi conhecido desses irmãos quando Paulo vai pregar o evangelho ali na Macedônia. E é interessante, o apóstolo Paulo diz, olha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. Meus irmãos, Paulo entende o que ele é diante de Deus. Paulo é um servo. Um servo não é um rei. Um servo não é um dono. Ele está para servir as pessoas. Ele não é aquele que tem maior nome, mas ele está para ser servo dos outros, para fazer a vontade do seu rei. E o seu rei é Jesus Cristo. Paulo diz, olha, nós somos servos de Cristo. A palavra aqui é doulos no grego, poderia ser traduzida para escravos. Paulo se considera como um escravo de Cristo. Isso é importante para que nós saibamos. Porque é essa postura que Paulo sabe, ele reconhece diante de Cristo. Paulo se considera digno. Ele não se considera o centro do coração de Deus. Ele é um escravo, ele é um servo de Jesus. O chamado dele é para servir a igreja de Cristo. É para servir a Deus. Um escravo era diferente até mesmo de um servo, quando nós lemos a cultura da época de Paulo. Um servo, ele era um homem que era como nós podemos pensar hoje num empregado. Ele tinha o seu salário, acabava o seu expediente, ele voltava para o seu lar. Ele vivia uma vida comum, ele tinha direitos. Mas um escravo era diferente disso. O escravo não tinha direito de nada. Um escravo era totalmente dependente do seu senhor. Um escravo não era um homem que era livre. Ele estava ali submisso a um senhor. E na cultura romana, um escravo ali não era considerado nem gente. E Paulo aqui escreve para gentios dizendo, olha, nós somos escravos de Cristo. O Senhor Jesus nos comprou. Com seu sangue precioso, ele nos comprou. Ele nos libertou da nossa escravidão do mundo. E agora nós somos escravos dele. Nós somos dependentes dele. Tudo que nós fazemos, fazemos por causa dele. Essa é a realidade cristã. Quantas vezes nós lemos as Escrituras nos chamando de servos de Cristo, de escravos de Cristo? Nós somos aqueles que foram comprados por ele. O sangue dele foi derramado pelos cristãos. E essa é a nossa realidade perante o Senhor. Diante do povo de Deus, não tem ninguém maior do que outros, porque todos temos a mesma posição. E uma dessas posições é servos. Servos de Cristo Jesus. No nosso mundo hoje, o que nós temos visto claramente é o desejo das pessoas serem servidas dentro da igreja. Elas se acham no direito de um evangelho consumista. Elas se acham no direito de receber todas as coisas. Elas se acham no direito de achar que Deus é o seu servo. Que Deus tem que dar todas as coisas para eles. Que Deus tem que atender segundo seus caprichos. Mas o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, um homem de Deus, sabe qual é a posição dele perante o Senhor.
Ele é um servo de Cristo. É Cristo que ele está ali para servir. E por isso que ele prega o evangelho. É por isso que ele está preso. O apóstolo Paulo sofre a prisão por causa de Cristo. É um homem que a sua vida foi tomada pelo evangelho. Paulo se reconhece claramente como um servo de Cristo. Meus irmãos, hoje em dia, muitos têm falado sobre o evangelho, poucos têm querido o verdadeiro evangelho. O evangelho hoje em dia nós queremos em doses homeopáticas. Nós não queremos sofrer por o evangelho. Nós achamos que o evangelho pode ser usado da seguinte forma: eu quero só 10 reais de evangelho para minha vida. Eu quero 10 reais. Eu quero bênção, eu quero paz. Eu quero comprar 10 reais de evangelho. Nós vamos na venda do evangelho e queremos só 10 reais. Então, comprometimento, sacrifício, envolvimento, santidade, não, essa parte eu não quero. Eu quero 10 reais de evangelho. Santificação, arrependimento, não, essa parte eu não quero. Obediência, não quero. Quero só 10 reais de evangelho. Meus irmãos, o evangelho nos leva a sermos servos de Cristo. Ele nos compra por um todo. Não existe meio evangelho. Somos chamados a ser servos de Cristo. Sermos dele, dependentes dele. O apóstolo Paulo tem isso em mente porque ele fala: olha, para mim o morrer, o viver é Cristo. Na vida, vivo para Cristo. Na morte, morro para Cristo. Vivendo ou morrendo, eu sou de Cristo. Isso é ser um servo. É o servo que está na dependência do seu Senhor. Mas esse Senhor é diferente dos outros senhores. O Senhor Jesus é um Senhor gracioso. É um Senhor misericordioso. É um Senhor que trata os seus servos com amor e graça. É um Senhor que concede aos seus servos a verdadeira liberdade. Como nós estudamos em Gálatas. Ele chama os seus servos para serem livres. Ele nos chama a desfrutar de uma comunhão com Ele. Porque Ele é mais que apenas um Senhor. Ele é também nosso Deus, nosso Salvador, nosso mediador. Paulo entende claramente que ele, Timóteo, é um servo de Cristo. O que você tem esperado na sua vida cristã? Quem você tem querido ser no cristianismo? Você quer ter as melhores posições? Lembre-se, Jesus ensina: o maior é quem serve. Nosso chamado é ser servos. Paulo escreve então dizendo: nós somos servos de Cristo Jesus. E ele escreve a quem? A todos os santos em Cristo Jesus. A carta é levada para a igreja em Filipos. Esses irmãos que viviam ali. E Paulo diz: olha, esses irmãos são santos em Cristo. A palavra em Cristo, a gente vê isso na Escritura várias vezes. Em Cristo, no Senhor. Isso representa o que? A união que os crentes têm com Jesus Cristo. Quando Deus nos salvou, nós cremos no Evangelho, arrependemos nossos pecados, somos selados pelo Espírito. Nós agora estamos unidos com Cristo. Nós estamos aquele que é a videira verdadeira. Tudo que vem na nossa vida flui de Cristo. Nós somos santos nele. É nele que nós somos chamados à santidade. A palavra santo, ela representa dois aspectos. Um primeiro aspecto, ser piedoso. E Paulo está escrevendo: olha, eu estou escrevendo para os piedosos, os santos visíveis, os santos segundo a profissão de fé da igreja de Filipos. Aqueles homens que andam em conformidade ao Evangelho. Santos representa também a ideia de separação. Porque todos nós, quando recebemos Cristo, somos separados desse mundo. Somos separados da impureza moral desse mundo para viver na pureza segundo Deus. Meus irmãos, nós somos agora retirados agora deste mundo, desse sistema mundano, desse sistema contrário ao Senhor, desse sistema que não ama a Deus, que não honra a sua palavra, que não serve às pessoas, que não ama o próximo. Nós somos chamados e separados em Cristo para sermos o povo de propriedade exclusiva dele, para sermos os representantes, a família dele nessa terra. Um povo que é chegado, um povo que ele chama pelo nome, um povo que tem comunhão com ele. Essa é a realidade dos crentes em Cristo. Essa é a realidade que nós alcançamos somente por causa da cruz de Cristo. Só podemos ser chamados santos em Cristo porque Jesus tomou o nosso pecado. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus.
Se nós podemos ser considerados como santos hoje diante do Senhor, é somente por causa do Evangelho. Nós não podemos nos santificar por nossas obras, porque elas, nas melhores possíveis, são como trapo de imundícia. É somente pelo Evangelho, a boa nova do Evangelho, nós podemos se tornar santos. É por meio de Cristo que nós somos separados desse mundo para vivermos com Ele novidade de vida. É nele que nós somos agora nova criação de Deus, novas criaturas. Chamados ao quê? A sermos imitadores dele. Chamados a crescer em conformidade a ele. É interessante, Paulo não faz uma divisão também dentro da igreja. Todos os santos. Meus irmãos, santos é o que a igreja visível é. Nós somos santos por chamamento. Por isso que devemos andar em santidade, porque nosso Deus é santo. Quantas vezes nós lemos as Escrituras nos chamadas a sermos santos? A vontade de Deus é a vossa santificação. Não tem como pensar numa vida cristã sem pensar em santidade, sem pensar em separação. Meu irmão, você vive nesse mundo, mas se você está em Cristo, não pertence mais a esse mundo. Você é chamado a aprender de Cristo. Chamado a obedecer a Cristo. A seguir a Cristo Jesus. A negar a si mesmo. Porque você pertence a Ele. Ele te escolheu para ser dele. Os Filipos eram isso. Eram pessoas o que antes pagãs, desviadas do Evangelho, longe da verdade. Mas que por causa de Cristo agora têm uma nova identidade perante o Senhor. Não é ser romano, mas é ser santo em Cristo. Essa é a identidade que importa. É quem Deus diz que nós somos. Isso só é possível por meio do Evangelho. Só o Evangelho pode nos levar a ser santos. E é só no Evangelho que nós podemos crescer também em santificação. É Deus que efetua em nós a sua obra. Ele que nos guia em santidade. Só podemos ser santos pelo aquilo que Deus faz em nós. É por causa da paz e da graça de Deus que nós podemos crescer em santidade. Mas nós, como Lutero dizia, nós somos hoje santos diante de Deus. Nós temos a dupla natureza, santos pecadores. Simultaneamente justos e pecadores. Mas perante o Senhor, o olhar que Ele tem para o seu povo é o olhar de pessoas separadas a Ele. Vivamos em conformidade a esse chamado de Deus. Se professamos nossa fé no Evangelho, se fomos batizados no Evangelho, nós somos chamados a separar desse mundo, porque você morreu com Cristo. A sua vida agora está nele. Você é chamado a viver conforme Ele, conforme a sua palavra. Essa é a realidade da igreja, santos. O mundo julga a igreja, o mundo despreza a igreja, mas Deus considera a sua igreja como santa, como sua noiva. E essa noiva santa, separada, que Ele irá buscar. Paulo escreve a todos os santos, ele está escrevendo essa carta para a igreja. E ele diz, olha, inclusive bispos e diáconos. É interessante nós notarmos que Paulo não faz uma divisão hierárquica entre igreja comum e bispos e diáconos. Paulo entende que olha, existe dois ofícios somente na igreja de Cristo. A palavra aqui para bispos é a palavra também que em outros momentos é usada no Novo Testamento para pastores, para presbíteros, para anciões. Um bispo era um homem responsável pela supervisão e administração de caráter espiritual que eles deviam prover para a igreja. Esse era um bispo, ele supervisionava a vida da igreja. Ele era um ancião, ele era uma pessoa mais velha, madura na fé. Ele era experimentado no caráter cristão. Ele era concedido a ele dons pelo Espírito para que ele pudesse ser exemplo, influenciar e ensinar a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, primeiramente, não mostra que tem divisão entre a igreja e os oficiais. Ele fala, olha, todos os santos, inclusive os bispos e diáconos. Paulo mostra que, olha, diante de Deus nós somos todos iguais. Não há hierarquia diante de Deus. Ah, não, os líderes estão mais próximos de Deus, os membros, os leigos estão distantes. Várias igrejas fazem essa divisão. A igreja católica faz isso até hoje. Para a igreja católica, a igreja verdadeira são os seus bispos. Ela é a igreja verdadeira.
Mas não é isso que a Escritura ensina. Todos os crentes são santos de Deus. Aqui, essa divisão que nós temos é o quê? Mostrando os dois ofícios reconhecidos pela Escritura e como esses homens também são chamados a servirem. Porque os oficiais da igreja são chamados a servir o povo da igreja. O bispo, ele supervisiona e administra as coisas de caráter espiritual. O bispo são os pastores. E aqui Paulo também escreve para que esses irmãos venham o quê? Também valorizar os seus líderes. Por isso que ele inclui nessa carta essa saudação também a esses homens. É muito provável que nessa igreja estivesse acontecendo algum problema de não reconhecer os seus líderes. Isso é muito comum hoje em dia. Muitas das vezes nós oramos por tudo menos por nossos líderes. Nosso cristianismo individualista cada dia mais cria uma revolta sobre liderança. Nós temos em muitos locais uma liderança opressora sobre a igreja, mas também em outros, uma igreja que não honra os seus líderes, como a Escritura ensina. Nós somos chamados a dar ouvido aos guias, às pessoas que Deus coloca para servir no ministério dentro da igreja. Um presbítero, um pastor, a importância dentro da igreja é fundamental, porque ele vai supervisionar, administrar, ele vai ser um mediador no sentido de governo do Cristo na igreja, pela palavra. Um pastor, ele guia o povo, o rebanho de Cristo, como um subpastor, um cooperador de Cristo. Cristo é o grande pastor. Ele é o pastor das ovelhas. E os seus pastores que ele der para supervisionar seus rebanhos. Nós vemos na Escritura o que é necessário para o caráter de um presbítero, de um bispo. Nós vemos isso em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 1, de 5 a 9. Nós somos ali, vemos a respeito do caráter que eles devem ter como pessoas. Sua vida moral, homens irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, homens não dados ao vinho, homens sóbrios, homens que governam bem seus lares, homens que são dotados pelo Espírito Santo a ensinar a doutrina, ser fiéis à doutrina, homens que não são neófitos, que são novos na fé, homens que devem se aprofundar na palavra segundo a doutrina. Nós vemos também na Escritura falando a respeito dos diáconos. A palavra diácono significa servos. Quando nós vemos essa palavra utilizada na cultura grega, eram pessoas que serviam às mesas. Essa era a palavra diácono. E é dessa forma também que nos é apresentado até mesmo no livro de Atos. No capítulo 6 de Atos, versículo 1 ao 7, nós vemos ali a instituição dos oficiais do diaconato, aonde os apóstolos estavam pregando o evangelho, estavam tendo alguns problemas dentro daquela igreja ali, porque as mesas das viúvas de cultura helenista, das crentes gregas, não estavam sendo cuidadas, não estavam sendo observadas, e os apóstolos estavam ali compromissados a ensinar a doutrina, a orar, a cuidar do ensino da igreja. Então eles levantam homens piedosos, homens cheios do Espírito Santo, homens sábios em Deus, para poder o quê? Servir aquelas mesas, para auxiliar o ministério dos apóstolos. Então o diaconato, ele vem para cuidar dos pobres da igreja, como também auxiliar na guarda do ministério do evangelho. Os diáconos, eles são obreiros do Senhor para que possam auxiliar no ministério da pregação, no ministério da palavra, os pastores, para que eles se dediquem nas questões espirituais e o diácono fique na questão prática, no auxílio aos pobres, no guardar o ministério. Esses são os dois ofícios reconhecidos da igreja. É isso que nós vemos na Escritura. E os diáconos são chamados a ter caráter aprovado, homens fiéis à doutrina, conhecedores da Escritura, homens piedosos, bons maridos, bons governantes do seu lar, homens que devem ser exemplos também, porque os oficiais devem ser exemplos para a congregação. Aqueles que são levantados como líderes na igreja devem ser padrões para os fiéis, homens a quais a igreja pode olhar e imitar. Então Paulo nos mostra aqui que nesses oficiais
nesses cargos, por mais que eles são pessoas separadas para a igreja, para servir a igreja, diante de Deus, todos somos as mesmas coisas. Todos somos considerados santos perante Deus. Pastores, diáconos, são pecadores como nós. São homens que precisam das nossas orações. Porque eles são atentados mais duramente. O diabo levanta contra a vida desses líderes da igreja. Precisamos reconhecer a liderança, valorizar, servir, para que eles possam exercitar bem a sua função que Deus deu para eles. Lá em Efésios capítulo 4, vai nos dizer que os oficiais da igreja são dons de Deus para a igreja. Que nós venhamos reconhecer os oficiais da igreja. O apóstolo Paulo, então, recomenda para esses homens, os santos em Cristo. Ele recomenda o que o texto nos dizer? A graça e a paz. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, graça e paz é uma saudação apostólica. Na grande maioria das cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver essa saudação. A palavra graça era uma palavra bem comum da cultura grega, e a palavra paz bem comum da cultura hebreia. Mas dentro do cristianismo, essas duas palavras tomam um significado diferente. Essa saudação aconteceria normalmente em outros locais. Diferente hoje, quando a gente vai assinar uma carta, alguma coisa do tipo, a gente assina no final. Que era comum se assinar no início e sempre dizer essas palavras de saudação. O apóstolo Paulo sauda essa igreja com a graça e a paz. Graça é um conceito central no Evangelho. Nós sabemos que é pela graça de Deus nós somos salvos. É pelo seu favor imerecido para conosco. Mas não é essa graça que nesse contexto Paulo está dando essa saudação. A graça aqui não é a graça para salvar os homens. Porque ele está escrevendo para quem? Para os santos. São pessoas que já são salvas. Então a graça que o apóstolo Paulo dá ali para aqueles homens, abençoa aqueles irmãos, é a graça santificadora. É a graça que nos molda. É a graça que nos leva a crescer na vida perante o Senhor, na vida de piedade, na vida de comunhão com o Senhor. Porque é somente pelo Senhor que nós podemos crescer na vida cristã. É somente pela graça dele. Sem ela nós não podemos fazer nada. Sem ela nós não podemos dar os frutos da justiça. Por isso que ele abençoa os irmãos com a graça de Deus. Como nós somos necessitados da graça? Se nós finalizarmos lá no versículo 23 do capítulo 4, o apóstolo também vai terminar essa carta dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Na vida cristã, meus irmãos, graça do início ao fim. Você não caminha sem graça. Se não for pela graça de Deus, nós não caminhamos na vida cristã, na vida diária, no viver. Precisamos da graça santificadora do Espírito. Essa graça que nos educa a sermos pessoas piedosas, sermos pessoas que andam em justiça, que servem a Deus, que dão bons frutos, que fazem boas obras. Essa é a graça que a igreja precisa. Essa graça que vem apenas do Senhor. Ele é o Deus de toda graça. Como o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 2, 3. Essa graça que é baseada naquilo que Deus faz em nós. Essa é a graça que ele sauda aos irmãos. É a graça que eu e você precisamos. Nós precisamos da graça do Senhor. Meus irmãos, não tem como nós tentarmos caminhar dependendo da nossa força na vida cristã. Precisamos da graça de Cristo. Precisamos do favor de Deus para a nossa vida. É Ele que começa a boa obra. É Ele que começa a salvação. E Ele que efetua a salvação. É Ele que completa a salvação. Tudo pela graça. Nada por nós. Nada por mérito em nós. Graça e paz. Paz é uma palavra do hebraico, shalom, que era uma vida plena em Deus. É a paz, é a plenitude no Senhor. E essa é a paz que Paulo está falando para esses irmãos. Não é a paz agora com Deus. Paz com Deus vem quando nós cremos no Evangelho. Nós éramos inimigos do Senhor, estávamos em rebelião. E quando nós cremos em Cristo Jesus, Deus nos colocou em paz com Ele.
O crente agora tem paz com Deus. Ele não mais se relaciona com medo de Deus. Mas a paz que o apóstolo Paulo abençoa esses irmãos é a paz em Deus. É a paz que excede o entendimento. É a paz que nos leva a preservarmos, a lutarmos, a não desmorecermos em toda e qualquer circunstância. É a paz que está nele. É a paz que nosso coração é chamado a viver. E precisamos dessa paz constantemente do Senhor. Nosso mundo vive uma constante ansiedade. Lutas, medos, anseios. Pessoas não conseguem ter paz. Pessoas acreditam que paz é quando você tiver uma situação boa. Ah, não, eu encontro paz no final de semana, que eu não preciso trabalhar, eu posso curtir, posso fazer as coisas. Meu irmão, nada te traz paz. Essa paz é passageira. A paz que vem do Cristo, a paz que está em Cristo é uma paz verdadeira. Ela é fundamentada no Senhor Jesus. Ele diz, olha, a paz que eu tenho, essa eu vos dou. Não a dou como o mundo dá. Essa é a paz que vem do nosso Senhor. Não precisamos conturbar-nos. Nosso coração não precisa andar desesperado, ansioso. Porque o nosso Deus é o Deus de toda a paz. Essa paz que o apóstolo Paulo oferta aos irmãos, que é dada à igreja, é uma paz que tem somente uma fonte. Perceba comigo, versículo 2 ainda. Da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a fonte da graça e da paz do crente. Não temos outra fonte. É dessa fonte que flui a paz que nós precisamos, do Senhor. A paz do nosso Deus, Pai. É a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É somente nele que nós podemos encontrar graça e paz. O mundo nunca vai te dar essas coisas. Você pode ter tudo do mundo e não desfrutar de paz. A paz que os crentes recebem do Senhor é a paz que leva eles ao contentamento, à alegria. Ao ponto de que, como o apóstolo Paulo vai dizer no final da sua carta, olha, eu sei passar por toda e qualquer situação. Eu sei passar por necessidade. Eu sei também ter abundância. Eu sei que quer ser livre. Você também quer ser preso. Em tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é um coração cheio da paz de Deus. É uma paz que provém do Senhor, uma paz para além das circunstâncias. O mundo pode estar caindo ao nosso lado, mas o crente tem uma paz, porque ele sabe e confia naquele que venceu o mundo, que reina sobre todas as coisas, que faz tudo segundo a sua vontade, que opera em nós o seu querer para nos conformar em mais seu Filho, e faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Esse é o nosso Senhor, que nele nós somos mais que vencedores. Essa paz que provém do Senhor. Essa paz que é fundamentada no sangue da eterna aliança. É no Senhor Jesus Cristo, é no Deus da nossa salvação. A paz fluide do Pai e do Filho. Nós percebemos aqui paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor. É dos dois que flui, porque a igualdade da divindade. Jesus Cristo é coigual ao Pai. O Filho é Deus de Deus. Os dois fazem parte. São duas pessoas dentro da divindade. E é somente de Deus que pode vir a nossa verdadeira paz. Agostinho, ele disse que, olha, nosso coração se encontra em constante inquietude, enquanto nós repousamos em Deus, encontramos a paz em Deus. Essa é a nossa situação. É por isso que nós precisamos da paz do Senhor. Meus irmãos, a fonte é uma fonte inesgotável. Nós podemos chegar no Senhor e encontraremos nele graça e paz para nossas vidas. Essa fonte não cessa. Não é uma fonte finita, mas vem do próprio Deus. Deus, na sua eternidade, na sua infinitude, é capaz de conceder ao seu povo graça e paz. Quando nós lemos lá em Números, capítulo 6, versículo 23 ao 26, nós lemos o seguinte:
fala a Arão e aos seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel. Deus tinha dado uma bênção sobre o povo, e a bênção dizia o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa era a bênção do povo, essa é a bênção que o crente recebe. A segurança em Deus, as coisas que provêm dele, é a luz dele, é a bênção dele sobre nós. Meus irmãos, como nós precisamos entender essas coisas? Precisamos voltar e nessa introdução sairmos aqui com algumas entendimentos, algumas lições preciosas para nossas vidas. A primeira é entender quem nós somos diante do Senhor. Meus irmãos, nós somos servos, escravos de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Somos servos dele. Nesse mundo você não está aqui para viver para a sua vida, segundo a sua vontade, fazendo o seu querer. Você é um servo. Um servo que é chamado a servir fielmente seu Senhor. A não buscar os seus próprios interesses, mas aquele que é para a glória do seu Senhor, a fazer a vontade dele. Essa é uma das características da nossa identidade. Nós somos servos. Nós somos servos que nós nos tornamos filhos. É por sermos filhos que nós podemos servir a Deus agora, em espírito e em verdade. É porque Jesus Cristo, aquela cruz, morreu, serviu. Nós somos chamados a imitá-lo, a fazer como ele fez. Temos maior exemplo que Jesus ao serviço. Ele veio não para ser servido, mas servir, dar a vida em resgate de muitos. Quando Jesus está ali no momento do lava-pés, no momento da ceia, ele lava o pé dos seus discípulos e fala assim: olha, vocês não são maiores que seus mestres, não. Eu dei-vos exemplo a vocês, para que vocês façam também isso. Meus irmãos, somos chamados a servir. Servir quem? Servir a igreja de Cristo. Servir os irmãos da igreja local. Somos chamados a servir o nosso próximo. Servir esse mundo como luz, como sal. Você tem sido um servo? Ou você quer apenas ser servido? Você quer apenas as bênçãos? Você quer servir o próximo? Esse é algo que está no seu desejo, no seu coração. Quando você vai tomar suas decisões, servir o próximo é uma das coisas importantes que norteia o que você vai fazer. Saiba da sua posição diante do Senhor. Você é um servo do Senhor, um servo de Cristo. Você também é um santo de Cristo. Você é chamado a separar desse mundo. Meus irmãos, luz não habita em trevas. Não tem como servirmos dois deuses. Não tem como termos comunhão com Cristo e com Belial, com a luz e com as trevas. Não tem como crescermos em pureza e estarmos submersos ainda na impureza. Deus te chama para você separar desse mundo. Separar desse mundo não é ir para uma colina, uma montanha, mas é não participar das práticas desse mundo, não seguir o conselho desse mundo, não se submeter ao sistema desse mundo, que odeia a Deus, que odeia a Cristo, que persegue ao Evangelho. Somos chamados a viver como santos. Devemos buscar maior piedade. Devemos buscar crescer, ter nossa mente moldada, submissa à palavra de Deus, submissa ao Senhorio de Cristo. Quantas das vezes nós temos a Escritura chamada a renovar nossa mente? Mas para isso acontecer, nós precisamos entregar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer o corpo a Deus e oferecer toda a sua vida ao Senhor. Para que possamos experimentar e viver nesse mundo como santos dele. Meus irmãos, esse mundo está perdido. Esse mundo caminha em perdição. O apóstolo Paulo vai dizer do versículo 15 do capítulo 2: para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta.
Meus irmãos, essa é a realidade, não somente lá de Roma, lá de Filipos, quando Paulo escreveu essa carta. Nossas gerações continuam perversas, continuam corruptíveis, pervertidas. Quanta imoralidade nós vemos. Não precisamos ir longe. A internet hoje em dia está aí para colocar as coisas na nossa frente. Mas nós somos chamados a andar em contramão desse mundo. Uma outra cultura, a ser separados por Deus. Somos chamados a viver em santidade. Isso só é possível pelo Evangelho. É somente possível pela parte do Senhor, Deus e Pai. É no Evangelho que nós recebemos tudo que é necessário para sermos servos e sermos santos. É no Evangelho que nós aprendemos a servir como Cristo. É no Evangelho que nós crescemos em santidade. Sem o Evangelho não podemos separar por nós mesmos. Isso é uma obra de Deus. Precisamos confessar nossos pecados, crer no Evangelho e submeter a Cristo, olhar para Ele. São servos de Cristo, santos em Cristo. Sem a união vital com Deus, não podemos ser santos e servos. Meu irmão, nós precisamos do Evangelho. Só R$10 de Evangelho não vai adiantar. Só metade do Evangelho, só aquilo que nos agrada, não vai poder nos auxiliar. Somos chamados a viver em santificação, como santos nesse mundo. Imitar o nosso Deus. E para isso, nós necessitamos, para sermos servos e santos, precisamos da graça e da paz do Senhor. É só por meio da paz e da graça que nós podemos crescer em santidade, dia após dia. Onde você tem buscado graça e paz? Buscado no mundo? Onde você tem buscado paz? Fora de Deus? No seu trabalho, nas suas finanças? Onde você tem buscado paz para a sua vida? Meus irmãos, paz provém do Senhor. Graça provém dele. E ele concede àqueles que se achegam a ele em humilhação, suplicando. Nós podemos se lançar debaixo das suas mãos, pedir a ele a paz que excede entendimento. Podemos pedir a ele a graça santificadora, a graça transformadora. É somente nele que nós encontramos essas coisas. Para que cresçamos em graça e paz, meus irmãos, nós precisamos dos meios de graça. É impossível você crescer na graça e na paz de Deus se você negligencia os meios que Deus dá para dar graça e paz ao seu povo. Quando nós estudarmos o capítulo 4, nós vamos ver que a paz, nós somos chamados a orar e pedir paz ao Senhor. O capítulo 4 vai nos mostrar claramente isso. Quando nós oramos, a paz de Deus, que é esse entendimento, guarda o nosso coração em Cristo. Então nós precisamos de uma vida de oração. É impossível a gente desfrutar da paz em Deus sem orarmos, sem termos relacionamento com Ele. Precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração constante. A gastar tempo ou ganhar tempo em oração. Somos chamados a aprofundar-se na palavra, na leitura da palavra, na meditação da palavra, na aplicação pessoal da palavra. Meu irmão, a palavra tem que ser a primeira coisa do nosso dia. Nós precisamos chegar ao Senhor pedindo Ele que nos ensine, que nos guie, que nos abençoe. Precisamos da comunhão com os santos, que é uma das maneiras de nós crescermos em graça e paz. No convívio com os irmãos, nós somos fortalecidos, nós somos ali abençoados. Os meios de graça nós não podemos negligenciar na nossa vida cristã diária. São disciplinas que o Senhor nos dá para nos fazer se aprofundar, crescer, ser fortalecido. Precisamos de todas essas coisas. Que nós possamos pedir a Deus graça e a sua paz. Que ela possa estar sobre cada um de nós. Que nós possamos viver e crescer nelas. Para desfrutar mais e mais de uma vida de maior intimidade, comunhão com o Senhor Jesus. Que esse venha a ser o nosso desejo. Amém.
Senhor, nós confessamos que buscamos em várias coisas, ó Deus, a paz para nossa vida, a graça. Nós queremos outras coisas, nós muitas vezes queremos crescer em santificação por nossa força, porque nós negligenciamos aquilo que o Senhor ordenou na palavra de Deus para o nosso crescimento. Ó Deus, mas nesse momento nós suplicamos a bênção do Senhor, a graça e a paz sobre cada um de nós. Que o Senhor possa conduzir nosso coração, que o Senhor possa guiar nossas afeições, que a nossa vida venha estar firmada em Ti, que o fruto do Senhor possa ser abundante em nós. Senhor Deus, nós sabemos que o Senhor é rico em misericórdia, rico em graça, que a paz do Senhor é a melhor e a verdadeira paz. Concede ela aos seus filhos, para que nosso coração, ó Deus, possa estar em Ti. E nossa vida possa ser, ó Deus, transformada, para que possamos dia após dia vivermos como servos e santos do Senhor nesse mundo. Capacita-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo. Abençoe, ó Pai, nós te pedimos essa futura exposição, que as lições, ó Deus, a meditação, o entendimento do livro de Filipenses seja de maior crescimento para cada um de nós. Que nós venhamos, ó Deus, crescer na nossa vida cristã e espiritual. Nós possamos, ó Deus, desenvolver mais e mais a alegria da nossa salvação em Ti. Possamos regozijar no Senhor e possamos crescer